E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer o planejamento de estoque. E qual que vai ser o conteúdo que nós vamos abordar aqui na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos passar pelo conceito do método de gestão do PDCA. Depois, nós vamos aprender o que é o planejamento logístico. E então, nós vamos para o tema da aula, que é o planejamento de estoque. Vamos também aprender como fazer esse planejamento de estoque e quais são os benefícios que a gente pode obter através desse planejamento. Lembrando que todo o conteúdo que vai ser apresentado nessa aula está no nosso artigo lá no site e o link está na descrição aqui deste vídeo. E o que é a metodologia de gestão do PDCA? O PDCA é um método de gestão mundialmente reconhecido como uma ferramenta de melhoria contínua, no qual a sigla é um acrônimo composto pelas suas etapas, ou seja, o P representa o plan ou planejamento, o D, o do, que é a execução, é realizar, é fazer as atividades planejadas, o C é o check, que é a verificação, é conferir se os resultados estão de acordo com o planejamento, e o A é o act, que é a ação, é atuar em cima desses resultados. Ou seja, o planejamento é a primeira etapa dessa metodologia de gestão, onde os responsáveis por aquela atividade, por aquela operação, vão planejar todas as atividades de modo a alcançar os resultados desejados. Após esse planejamento, nós vamos fazer a execução, que é de fato colocar em prática aquilo que foi planejado. Depois da execução, nós vamos obter alguns resultados. E então chega a terceira etapa, que é a de verificação. Ver se esses resultados estão em conformidade com os resultados que foi planejado. E por fim, tem a última etapa desse ciclo, que é a ação. O que é a ação? É definir se aqueles resultados verificados estão em conformidade com o que foi planejado. Se tiver em conformidade, aquela operação, a realização das atividades passa a ser padrão. Se os resultados não foram em conformidade com o que foi planejado, é necessário fazer uma correção, ou seja, identificar as causas, se o erro foi um erro de planejamento, se foi um erro de execução ou mesmo se foi um erro de verificação, que aí vai entender por que aquele resultado planejado não foi alcançado e então adotar medidas corretivas para que possa alcançar os resultados. E então, depois dessa quarta etapa, o ciclo tem que girar novamente. É feito um novo planejamento a partir desse aprendizado, é feita uma nova realização, uma nova verificação e então é definido se aquela operação é um padrão ou ainda necessita ser melhorada. Por isso que é uma ferramenta de melhoria contínua. O PDCA é um método de gestão largamente utilizado pelas empresas devido à sua facilidade de aplicação e à sua eficácia nos resultados. E o que é o planejamento logístico? O planejamento logístico consiste na definição de como a empresa vai distribuir os produtos aos clientes, levando em consideração todas as etapas do processo de armazenagem, distribuição e transporte. Em outras palavras, o planejamento logístico deve traçar o caminho a ser percorrido para alcançar operações mais ágeis, custos menores, maior qualidade e maior segurança para a operação. Ou seja, o planejamento logístico, que é a primeira etapa da metodologia de gestão do PDCA, vai dizer como fazer para armazenar os produtos, como a empresa vai distribuir os produtos e como a empresa vai fazer o transporte desses produtos. Ou seja, fazer um planejamento para fazer com que o produto saia da empresa
e chegue até o cliente. Isso considerando agilidade, menor custo, maior qualidade e maior segurança. Então, é uma etapa que tem que ser muito bem elaborada, ela tem que ser feita, tem que ter um foco muito grande nessa atividade para que a gente, de fato, estabeleça a melhor operação para alcançar esses resultados de agilidade, menor custo, maior qualidade e segurança. O tema da aula de hoje é o planejamento de estoque e ele está aqui dentro da logística de armazenagem, onde aqui nós temos a questão do estoque, como que a gente tem que planejar o estoque, como que a gente tem que planejar as operações, como que nós temos que planejar a infraestrutura e como que nós temos que planejar as embalagens ou proteção dos produtos. Então, aqui nós estamos no primeiro item, onde nós vamos aprender o que é o planejamento de estoque. E o planejamento de estoque consiste em determinar quais as ações necessárias para obter um nível de estoque de produto que atenda à demanda dos clientes. Então, isso aqui é algo que a gente já tem que deixar gravado, que o planejamento de estoque que atenda à demanda dos clientes. Então, voltando aqui, além de atender um nível de estoque para a operação, o planejamento de estoque deve considerar o fluxo de entrada e saída de produtos, ou seja, o planejamento de estoque deve regular as entradas e saída dos itens, mantendo um nível de estoque adequado. Então, o que é isso? O planejamento de estoque, ele deve atender à demanda dos clientes. E o que é isso dentro de uma ótica operacional? Vamos imaginar que esta é a área da empresa. Aqui nós temos as entradas de produtos. Aqui nós temos as saídas de produtos. E aqui dentro nós temos o nível de estoque. Então, quando a gente fala que o planejamento de estoque deve considerar o controle desse fluxo entre saída e entrada para obter um nível de estoque adequado. O nível de estoque nada mais é que uma quantidade de produtos, onde essa quantidade vai ser relacionada à saída, entrada, e a gente vai ter o nível de estoque. Então, a gente tem essa fórmula aqui simples, onde o nível de estoque ele é igual a entrada menos saída. E esse nível de estoque, eles têm que estar diretamente relacionado à demanda do cliente, ou seja, para que quando o cliente necessitar desse produto, a empresa ter ele em estoque e poder atendê-lo de forma imediata. E como que a gente faz para ter essa quantidade exata de produto de acordo com essa demanda do cliente? Como que a gente faz esse planejamento do estoque? Em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer o nível de estoque. Isso aqui como que a gente faz isso? Existem 3 diferentes níveis de estoque para a gente trabalhar. Então, aqui, ó, demanda do cliente. Aqui a empresa pode trabalhar com o estoque mínimo, e diferente do que muitos imaginam, o estoque mínimo não é pouco produto em estoque. Estoque mínimo é a menor quantidade de produtos necessárias para atender o cliente, considerando um determinado período. Tem a questão do estoque regular, onde aqui é considerado a média de demanda do cliente para um determinado período, e temos também a questão do estoque
máximo, que também é diferente do que muitos imaginam. O estoque máximo não é um estoque cheio de produtos, é aquela valor máximo de produtos que o cliente pode, que os clientes da empresa podem solicitar, podem demandar, ou seja, o número máximo de um determinado produto foi 1.000 por mês. Então, não convém a empresa ter um número acima desse valor de 1.000. Então, aquilo ali é o estoque máximo dela. Em geral, a demanda de um produto, utilizando esse exemplo, é 700 por mês, mas tem períodos onde a empresa pode fazer a comercialização de 500. Então, a empresa tem que definir se ela vai operacionalizar em nível mínimo, regular ou máximo. O mínimo, ela tem o risco de ter uma ruptura de estoque, ou seja, faltar produtos. Então, quando a empresa opta por trabalhar com estoque mínimo, é interessante ela ter fornecedores que possam atender de maneira rápida. O estoque regular é o mais seguro, pois ele trabalha com a média, então a chance de faltar ou sobrar produto é menor. E o estoque máximo é a empresa com a visão mais otimista, que ela vai conseguir fazer maiores vendas e não vai perder dentro de um mercado mais aquecido. Então, o primeiro ponto da gestão logística é estabelecer se vai trabalhar com estoque mínimo, regular ou máximo. Além disso, tem que definir um ponto de pedido. Ponto de pedido é basicamente um valor de referência. Ou seja, vamos imaginar que o nível ideal de estoque seja os 700 produtos por mês. Em determinado momento, com a saída dos produtos, esse nível de estoque ele vai abaixar. Então, vamos imaginar que o ponto de pedido seja 300 unidades, onde quando o estoque chegar nesse nível, a empresa já vai acionar os fornecedores para que ela possa ter entrada suficiente para atender a demanda. Então, além de definir o nível de estoque, ela tem que definir o nível do ponto de pedido. É quando ela vai vai abastecer o seu estoque. Então, além de estabelecer os níveis de estoque e definir um ponto de pedido, a empresa tem que determinar um layout de estoque. O que é determinar um layout de estoque? Dentro do espaço físico disponível para o estoque de produtos, ela vai determinar onde cada produto vai ser armazenado, quais são os seus locais de operação de equipamentos, onde vai ser os locais onde as pessoas vão transitar e realizar suas atividades, ou seja, dentro de toda a extensão do espaço é definir onde vai acontecer cada uma das atividades. Além disso, ela tem que optar por uma técnica de armazenagem. As técnicas de armazenagem são metodologias prontas, voltadas para a armazenagem de produtos, onde temos inúmeras técnicas já disponíveis, onde a empresa vai entender qual é aquela que se adapta melhor à sua operação e aplicar dentro da sua rotina. Optar por uma técnica de armazenagem é muito importante, pois ela torna o processo mais previsível, um processo mais confiável, onde os próprios responsáveis, os operadores logísticos, vão entender qual deve ser o fluxo dos produtos, vai entender qual deve ser as suas ações ali dentro das suas atividades, onde ele vai obter os melhores resultados. Essas duas etapas são etapas operacionais com o objetivo de garantir maior agilidade, qualidade para os produtos e segurança para a operação. E por fim, para fazer esse planejamento do estoque, é importante adotar uma previsão de demanda. A previsão de demanda é um cálculo matemático, estatístico, realizado para a empresa saber, num período futuro, qual que vai ser a demanda do cliente. Então, para fazer essa previsão, ela considera valores históricos, valores de previsão de mercado, alguns pedidos já
realizado pelos clientes. Então, através desses valores, ela faz um cálculo matemático estatístico onde ela vai chegar num valor de referência para que ela possa determinar o seu nível de estoque. Então, é muito importante que essa etapa ela seja feita de maneira muito bem feita para que a empresa possa ter a previsão de demanda como um ponto de partida para ela definir os seus níveis de estoque. E realizando o planejamento de estoque, conseguindo alcançar valores consideráveis, valores relevantes, quais são os benefícios que a gente pode obter? O primeiro deles que é evitar a ruptura de estoque. A ruptura de estoque é basicamente a empresa não ter o produto mediante a demanda do cliente. Ou seja, o cliente chegou para comprar um determinado produto, a empresa deveria ter o produto e não tem, e acaba não fazendo a venda. Ou seja, o cliente não consegue ter o produto que ele queria junto à empresa, muito provável que ele vá procurar outra empresa. Então, quando a gente tem um planejamento de estoque bem estruturado, a gente evita a ruptura de estoque. Além disso, a gente eleva o nível de serviço ao cliente. Nível de serviço é basicamente como a empresa se relaciona com o seu cliente, isso considerando agilidade nas entregas, disponibilidade de produtos, qualidade desses produtos, custo dos produtos em relação à concorrência. Então, quando a empresa tem esse produto disponível, naturalmente o seu nível de serviço ao cliente ele tem valores maiores. A empresa passa a se relacionar melhor com os seus clientes e isso acaba até fazendo com que ela tenha novos clientes. Redução dos custos de estoque, isso aqui está voltado para uma operação mais enxuta, uma operação mais eficiente. Então, o nível de retrabalho é menor, então os custos da manutenção do estoque é menor. Como o nível de estoque ele vai estar adequado à demanda dos clientes, nós não vamos ter produtos que vai sobrar no estoque. Esse nível de produtos que vai ficar ali parado vai ser menor e com isso a gente sabe que quanto maior o volume de produto estocado, maior o custo de manter, então a gente acaba tendo uma redução dos custos e a gente também aumenta a capacidade de estoque. Aqui, diferente do que possam imaginar, não é que vai ter mais área, não vai aumentar a área disponível para estoque. Quando a gente fala em aumentar a capacidade de estoque, nós estamos falando em que os níveis de estoque vai estar adequado para cada tipo de produto, de modo que um produto que não tem uma demanda tão grande, o volume dele vai ser menor, ou seja, ele vai abrir mais espaço dentro da área de estoque para que um produto que tem uma demanda maior tenha espaço para que ele seja estocado e armazenado. Então, quando a gente faz um planejamento de estoque, dentro da área disponível, a gente tem um aumento nessa capacidade.